Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Eu me chamo Daniele, sou fisioterapeuta, e eu já começo minha fala agradecendo por estar participando do primeiro Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde, né, nessa modalidade que a gente vê aí que veio para ficar, que é a modalidade online, acaba nesse formato, nos aproximando, né, de vários espaços, né, fomentando aí a discussão de temas importantes. Então, eu já começo a minha fala agradecendo aí pela participação no Congresso. Hoje, pessoal, eu trago como tema para essa breve fala minha, né, o acidente vascular cerebral e a abordagem centrada na pessoa no estabelecimento de metas e tomadas de decisão terapêutica. É um tema que eu venho discutindo já há algum tempo, né? É um contexto de pacientes que já estudo há algum tempo, né? E fez parte também agora da minha defesa do mestrado, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática. Claro que o objetivo aqui não é sanar todas as dúvidas, mas eu espero de algum modo contribuir aí com o processo formativo de vocês. Deixa eu passar o slide. Então, começo me apresentando, né? Então, sou fisioterapeuta, me formei lá em meados de 2012, né? De lá para cá, a gente vem realizando cursos, formações, né? Que dão para a gente a possibilidade de estar visitando e passando por diversos espaços aí, desde a atenção primária à saúde, né? A atenção básica, até os serviços de segunda e terceira intervenção. Então, sou mestre em saúde e ambiente, tenho algumas especializações, tanto na parte de ensino superior, como na parte de clínica, né, no contexto de clínica ampliada. Então, isso dá para mim um pouco de propriedade maior para falar sobre clínica ampliada, né, e a gente está no congresso aí de atenção à saúde. Então, essas discussões multidisciplinares, sem dúvida nenhuma, são sempre importantes e tendem a agregar muito na nossa conduta e na nossa tomada de decisão terapêutica de uma forma mais assertiva, mais diferenciada, né? Além de formações, né, em hospitalar, osteopatia, né, formação aí em neurofuncional também e outras formações menores ao longo do tempo, né? Eu participei também, né, concluí agora o meu mestrado, então com isso eu fazia parte do grupo, né, dentro do Instituto de Tecnologia e Pesquisa aqui de Sergipe, então eu falo com vocês aqui de Aracaju, então lá eu ficava dentro do laboratório de produtos naturais né, tecnológicos, então a minha área de concentração ali de estudo era dentro da biotecnologia, então as minhas pesquisas estavam voltadas a pacientes com AVC crônicos, mas que estavam sendo submetidos a trabalhos clínicos com uso de fitomedicamentos, né, a fisioterapia e a eletroestimulação, tá? E também faço parte do grupo, né, de estudos e pesquisa da Universidade Tiradentes, aqui de Sergipe. E aí eu já começo a minha fala dizendo e declarando que eu não possuo nenhum tipo de conflito de interesse, tá? Quanto às informações que vão ser transmitidas aqui nessa apresentação. Então, pessoal, a gente começa essa fala, essa breve fala, falando um pouco aí sobre acidente vascular cerebral, tá? O acidente vascular cerebral está dentro do conjunto das doenças cerebrovasculares, né? Então, é uma doença vascular, tá? Acomete uma boa parte da população aí, não só no Brasil, mas no mundo em geral, né? Eu estava lendo mais cedo um artigo da Associação Americana do Coração, e ele traz uma estatística que só as estatísticas para o AVC só tendem a piorar, né? Por mais que tem se implementado muitas ações assim de prevenção, né? É, elas não estão tão bem interiorizadas por parte da população. Então, os fatores de risco ainda são um grande agravante para essa doença. Então, inclusive eu incluí esse artigo no final da minha fala aí dessa apresentação. Então, ele traz que a cada 4 pessoas, uma delas vai ter um AVC, né, nas pessoas acima dos 25 anos em algum momento da sua vida. Então, hoje o AVC, ele só perde mesmo para as doenças do coração. Então,
é a segunda causa de morte e incapacidade associada no mundo. Então, uma temática assim super importante a ser discutida em um congresso desse peso, né? É, é, mobilizar a equipe multiprofissional, que o processo de educação em saúde, né, o processo de falar sobre, discutir sobre, trazer as implicações aí clínicas para esses pacientes e como podem intervir, seja no contexto familiar, né, principalmente, como a gente vai ver aí, a importância da família, a importância da comunidade, a importância da sociedade, não só para aquelas pessoas que tiveram AVC, mas para aquelas pessoas que têm algum ente na família, né, já que tem uma carga genética importante aí no acometimento. Então, como a gente vê aqui acompanhando o slide, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né, tem até um artigo interessante que fala assim, qual a descrição mais completa, né, AVC ou AVE, né, ou o próprio derrame. E aí, quem tiver interesse, eu vou deixar os meus contatos no final da fala, da minha palestra, e aí a gente pode estar passando esses materiais para vocês. Quem gosta da área, quem se interessa pelos, né, por esse tipo de estudo, de assunto, a gente pode estar passando para vocês. E aí o artigo ele fala, né? O próprio AVL não tem essa nomenclatura dentro do CID, né? E o AVC é um termo que está aí presente na maior boa parte da literatura e na sociedade, entendido aí como muitas vezes sinônimo do derrame. Então, quando a gente se tratar dessa doença, né, vascular, que acomete aí é, é, o sistema, né, o córtex, enfim, o cérebro, a gente está falando especificamente do AVC, né, porque a AVE pode ser as lesões vasculares em outras partes aí, da estrutura do encéfalo, né, então a gente vai estar falando especificamente aí do acidente vascular cerebral. Então, como eu falei para você, a segunda é uma causa de morte, só pede a pena para doenças do coração, ele gera um processo de incapacidade e dependência muito grande, então as referências elas trazem aí, né? 70% das pessoas que sofrem com AVC, elas cursam com algum tipo de incapacidade, com algum tipo de dependência, né? Seja uma dependência motora, seja uma dependência cognitiva. E aí, pessoal, em termos de faixa etária, falava-se muito que o AVC era mais comum em pessoas mais idosas, pessoas com mais idade. Isso ainda acontece, né? Isso ainda é muito prevalente. Pessoas acima dos 60, 80 anos têm um risco de AVC associado à morte muito grande. Mas o que a gente tem notado é que pessoas cada vez mais jovens, né? E aí é uma referência até recente, né? Da Sociedade Brasileira do AVC, da CRC Nacional, e aí ele traz que ele tem acometido pessoas cada vez mais jovens mesmo, né? Como eu falei para você. Esse artigo que eu trago no final, ele já traz aí as referências acima dos 25 anos, então, pessoas cada vez mais jovens, elas têm sido mais acometidas pelo AVC, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. Então, após o AVC, o paciente ele vai cursar uma série de dependências funcionais, né? Então, em torno de 25 a 74%. É interessante falar que existe dois picos de agravos para a mortalidade associada com AVC. O primeiro é lá na faixa dos 40, 45, 50 anos e tem uma faixa, um risco maior aí acima dos 80 anos, né? Então, o paciente após que ele é acometido por essa doença vascular, ele tem um processo de dependência funcional, seja dependência motora, né, ou só dependência cognitiva, ou dependência cognitiva e motora associada. Então, em torno de 25 a 74%, então a taxa é bastante elevada, né? E aí eu chamo a atenção para a questão da espasticidade, né? Então, quem é da fisioterapia, que está participando do evento, e quem se tem uma afinidade pela neuro, tem visto os últimos trabalhos, e aí eu vou citar grandes nomes, né, da neurofuncional, Rogério, professor Rogério, professora Torriani, e eles têm falado aí, nos seus estudos e mostrado que muitas vezes a espasticidade ela não é o foco.
né? Antigamente o foco era realmente, né, como a gente vai quebrar essa espasticidade, como a gente vai melhorar essa espasticidade. E aí as referências mais atuais têm mostrado para a gente que muitas vezes a espasticidade não é o foco do nosso processo de reabilitação, né? Uma vez que não tem como, né, a gente quebrar essa espasticidade. Mas fato é que grande parte das pessoas acometidas pelo AVC, elas cursam com uma dependência, uma deficiência grande do membro superior em relação ao membro inferior, né? Inclusive, o meu nicho de estudo é especificamente essa disfunção do membro superior, porque é o maior acometimento. Então, grande parte das pessoas, elas cursam com uma lesão do tipo braquifacial, né? Que é aquela onde o membro superior, ele tem uma dependência, uma deficiência maior que o membro inferior. Isso é muito comum, então a gente está vendo aí um terço, apenas um terço se recupera, então 80% das pessoas que têm um AVC, elas têm uma chance aí de ter um processo de disfunção maior desses membros superiores. Isso não, além de não ser incomum, né, de acontecer, não é incomum, tem justificativa, né? E aí a gente traz essa imagenzinha, não sei se vocês conseguem ver o cursor aqui do mouse, então a gente traz essa animação que eu achei muito interessante, que representa muito bem, né, o famoso homúnculo de Penfield, né? Então, na área motora, pré-motora, aí a gente vê essa representação desse bonequinho aí, onde mostra, né, o membro superior tem uma representação bem maior a nível do córtex cerebral, junto com a face, lados, do que o membro inferior. Então, talvez aí justifique, né, o porquê do grande acometimento, mais para o membro superior do que para o membro inferior em grande parte das pessoas, né? Então, seguindo o slide, então ele vai afetar o controle neuromuscular, sobretudo para as atividades de vida diária. Então, se eu tenho um membro superior que está com a deficiência, que está com a disfunção, né? Nem gosto de falar se tem uma deficiência, mas o membro superior que não está dentro daquilo que é considerado, né, os padrões de normalidade. Então, grande parte das atividades de vida diária a gente depende desse membro superior, né? Então, isso vai afetar diretamente aí o desempenho dessas pessoas para realizar as atividades de vida diária, tá? E aqui eu trouxe só para ilustrar como é que esse braço ele vai se mostrar, como é que esse braço ele vai se apresentar dentro do processo de espasticidade. Então, o AVC é uma doença piramidal, dita piramidal, né? Então, eu não tenho mais aquele controle para modular o meu tônus, então o paciente ele acaba assumindo esse padrão de espasticidade. Então, primeiro eu tenho aquela característica, né, flogística aí, bem característico da síndrome neurônio motor superior, né? Então, eu tenho a espasticidade, eu tenho a hiperreflexia, que é os reflexos vão estar aumentados, eu tenho uma hipertonia, então o tônus vai estar aumentado. Então, a longo prazo, né, o paciente ele pode cursar com um padrão de membro superior, que antigamente a gente falava em pata de galo, né, por conta da semelhança da postura desse membro superior. Então, o paciente ele assume, existem alguns padrões, né, que eles podem apresentar, mas o mais comum é esse padrão mesmo, né, de adução do membro superior, uma anteriorização desse membro, a depender da gravidade desse tônus, os pacientes eles têm um risco de subluxação desse ombro muito grande. Esse membro superior ele vai acabar assumindo um padrão mesmo de peso, vai se tornar um peso para este corpo, né? Então, o risco de subluxação, de síndrome do ombro doloroso também é muito grande. Associado a isso, o paciente ele vai ter, como nessa imagem mostra aí, ó, uma flexão de antebraço sobre o braço, né? Esse braço ele vai ficar sempre e muito próximo ao corpo, certo? Com uma flexão de punho, certo? Né? Nessa postura aqui, uma flexão de punho, uma queda desse punho, né? E em muitos pacientes a gente ainda tem a flexão dos artérios aí.
né? Então, em alguns pacientes, a espasticidade ela é tão grande que chega a ferir, né, a palma da mão, tal como esses dedos eles ficam, né, nesse padrão aí de garra, esse padrão de flexão, né? Então, imagina aí as consequências e o resultado disso no desempenho das atividades de vida diária para esses pacientes, né? Por isso que é tão importante a gente já propor intervenções de forma precoce, né? Desde os posicionamentos iniciais, o que é que precisa ser evitado, para evitar o máximo possível esse padrão assim de gravidade desse membro superior. Bom, em relação ao tratamento, pessoal, a gente conta hoje, não, passei demais, a gente conta hoje com o tratamento, tô tentando tirar essa barrinha aqui, a gente conta hoje com o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Então, a gente tem tratamentos antiespasmódicos orais, né, a gente tem os injetáveis, né, a toxina botulínica, né, que é muito importante aí, porque esse padrão de deformidade em agravo, ele gera compressões em estruturas capsulares extremamente nervadas, então gera um processo doloroso muito grande, que interfere na qualidade de vida dos pacientes. Então, muitas vezes a toxina botulínica, ela realmente, e as referências elas trazem, né, que vai melhorar, vai dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, porque vai melhorar, né, vai minimizar esse espasmo, vai diminuir esse tônus e dar um melhor conforto e até facilitar a terapêutica, né, a fisioterapia. E além dos tratamentos farmacológicos, a gente tem dentro desse contexto os fitomedicamentos, né? Então a gente tem aí também no mercado o Ziclag, né, que é o nome comercial, que é um fitomedicamento que é a partir da planta da Alpinia zerumbé, que ela age diretamente, né, um óleo mineral que você passa, tem a posologia dele indicada, os músculos chaves, então para isso a gente precisa conhecer e orientar o nosso paciente, o familiar, a forma correta de estar, né, se for o caso, se a indicação for a mais ideal para estar utilizando com os pacientes, para poder dar o tempo, né? Salvo engano, é 10, 15 minutos para poder você realizar o manuseio da fisioterapia. Então, é uma outra ferramenta aí, né? Recurso disponível que a gente também pode estar auxiliando os nossos pacientes. E dentro do tratamento não farmacológico, a gente tem, claro, quando a gente pensa em um paciente desse porte, né, desse perfil, a gente pensa em uma equipe multiprofissional, tá? Dentro desse contexto interdisciplinar. Então, eu venho de uma especialização de clínica ampliada, então, onde a gente tinha os momentos com a equipe multiprofissional, então, vários pacientes, vários participantes, integrantes da própria equipe ali, né, desde o cuidador formal até o médico, então, todos ali discutindo um único caso, caso por caso, com certeza o desfecho para esses pacientes torna-se diferenciado quando a gente tem um apoio de uma equipe, tá? Então, a fisioterapia especificamente, né, para na minha área de expertise, conta aí com modalidades de exercícios e recursos né, térmicos, né, que também são interessantes e ajudam na funcionalidade desses pacientes, tá? Mas, gente, para a gente escolher qual é o recurso mais ideal para o nosso paciente, a gente precisa partir de uma boa avaliação, certo? Então, a gente, é aquela velha história, né? Eu não tenho como chegar se eu não sei, né, qual é o meu objetivo. Então, para vocês estudantes que estão participando do congresso, a gente sempre prioriza uma boa propedêutica, né? Então, dentro dos pacientes com AVC, não é diferente em relação a outros pacientes. Então, a gente precisa avaliar bem o nosso paciente para poder a gente estimar os objetivos e escolher as técnicas mais ideais para aquele caso, para aquele paciente, tá? E dentro do contexto de mensuração, então, a gente fala hoje muito da parte qualitativa, então, a minha especialidade tem um foco também nessa parte qualitativa, mas a gente não pode desmerecer
a parte quantitativa que nos dá uma propriedade de garantir para o paciente e para nós, enquanto equipe, né, quanto que aquele paciente está evoluindo. Então, quando a gente pensar em mensurar as respostas desse paciente, seja para força, né, seja para sensibilidade, para funcionalidade em geral, a gente tem que pensar em instrumentos validados, né, para o Brasil, né, validados como é que fala? Estudados, validados, aplicados na população brasileira, certo? Reconhecidos, né, para a gente poder ter aí um padrão de como o paciente está evoluindo, certo? E já há algum tempo, não é um conceito recente, mas já há algum tempo a gente vem falando e discutindo aí sobre a classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde, né? Por muito tempo, pessoal, o modelo biomédico foi o que prevaleceu, né? Então, a gente falava muito em CID, né? Que é a classificação das doenças. Então, alguns anos atrás, eu acho que vocês já devem ter ouvido, né? Ou visto isso nos estudos, nas leituras de vocês, o que determinava o tratamento para o paciente era a doença. Então, o paciente ele era visto pela doença. Então, ele era classificado conforme a doença, né? Hoje a gente ainda, obviamente, usa a CID, né? Até para os relatórios de fisioterapia, a gente tem que estar incluindo, sim, a CID. Mas esse modelo de classificação internacional, ele complementa essa CID, é, dá para a equipe multiprofissional uma ideia mais abrangente de como o paciente se encontra, né? Então, não é uma classificação usada somente por fisioterapeutas, né? É usada pela equipe como um todo, tá? Então, quando vocês forem escolher os instrumentos, aqui a gente está na hora de neuro, né? Tá falando sobre AVC, mas outros pacientes, qualquer paciente que seja, se você conseguir, né, mensurar ou utilizar instrumentos que façam menção, né, à CIF, você vai ter uma visão mais global do seu paciente, que é o que a gente fala, né, atualmente a gente fala, né, essa visão holística do nosso paciente, que é olhar de fato o paciente como um todo, tá? E aí eu destaquei algumas referências, destaquei essa referência de Castro aqui, que é uma equipe que tem estudado muito sobre a CIF, inclusive as discussões sobre os novos modelos da CIF, né? Então, fica aí de indicação aí para leitura posterior. Então, pegando um ganchinho aí da classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde, que é um modelo que surgiu lá em 2001, né? Teve a sua primeira publicação em 2002, com atualização nos anos subsequentes. Se eu não me engano, a última atualização foi em 2013, que é uma classificação que dá uma ideia abrangente do paciente, e aí, dentro dessa visão holística, a gente não fala mais paciente, a gente fala pessoa, né? Porque ela classifica o estado de saúde das pessoas, né? Porque envolve mais do que as estruturas do corpo, né? Então, bora lá observar aqui. No próprio documento da Organização Mundial de Saúde, a gente consegue observar aqui a CIF como uma árvore invertida, né? É como se a CIF fosse o tronco dessa árvore, e aí é dividida em duas partes, né? A parte um, que é a funcionalidade e incapacidade, né? Que mede ou preconiza, vamos dizer assim, e a parte 2 que são os fatores contextuais. Observe que nessa parte um, quando eu falo de função e de incapacidade, eu tenho quatro grandezas aqui, que a gente chama também de constructos, né? Então, a gente tem aqui as funções do corpo, tá? Estruturas do corpo, atividades e participação. Nesse segundo ponto, com os fatores contextuais, eu tenho os fatores ambientais e os fatores pessoais. Nessa CIF, ela classifica todos esses, mas os fatores pessoais, devido à né, dimensão do sujeito, idade, sexo, não tem como classificar, né? São várias variáveis
não tem como trazer isso para um padrão, né? Devido à diversidade mesmo do ser humano em si, né? Características genéticas, enfim, tá? Então, acompanhando aqui, mudanças nas funções do corpo, mudanças nas estruturas do corpo. Então, eu tenho aqui alterações que podem acontecer fisiológicas e anatômicas. Então, estou falando aqui de função e estrutura, certo? Então, isso aqui a gente não tem como mudar, vamos dizer assim, tá? E aqui a gente tem a atividade de participação, onde a fisioterapia entra com um peso, uma representatividade muito grande, né? Então, a gente tem a capacidade de execução de tarefas no ambiente padrão e o desempenho como sendo a execução de tarefas no ambiente habitual. Então, já aqui é importante que se diga que quando vocês forem escolher os instrumentos, né, que quando a gente pesquisa tem infinidade de instrumentos para avaliar os nossos pacientes, nessa de querer se instrumentalizar muito, né, para mensurar as respostas e o desempenho, sempre sejam muito objetivos para aquilo que o paciente precisa, certo? E, assim, procure instrumentos que sempre façam uma analogia, uma associação com a CIF, né? Eles são os mais completos. Claro que muitos deles surgiram antes da CIF, né? É, por isso que hoje a gente fala em sempre estar procurando um instrumento que ele consiga abraçar a capacidade, que é aquilo que o paciente ele consegue fazer num ambiente fechado, num ambiente controlado, e o desempenho, que é aquilo que ele consegue fazer no ambiente do seu dia a dia. E ainda tem um terceiro, porém, aí, que é o desempenho autorreferido, que é como o paciente ele percebe qual é a sua percepção em termos de experiência em relação ao seu estado funcional, em relação à sua percepção para com o tratamento, para com a terapêutica. Então, são os estudos que têm sido desenvolvidos aí atualmente, certo? É, e aqui os fatores ambientais, eles podem se apresentar como barreiras ou como facilitadores, certo? E aqui tem os impactos atribuídos à pessoa. Então, a gente sabe que tem doenças que são mais comuns na terceira idade, né? A gente sabe que tem um tipo de raça onde certa doença é mais comum. Então, são os fatores aí intrínsecos do ser, vamos dizer assim. E aqui, só para a gente fazer umas, né, fortalecer essa ideia, observe que nesse modelo mais atual, a gente tem aqui todas as setas, né, que elas estão meio que ligadas umas às outras, a gente tem a gente não tem uma seta, né, unilateral, a gente tem aqui, ó, as estruturas, é, é, o estado de saúde, então a gente tem aqui a doença, então isso quem mede é a CIF, quem classifica isso é a CID, certo? E aqui a CIF está nesse contexto aqui. Então, a gente tem as funções e as estruturas do corpo, né? Então, na CIF, esses códigos, que é o código, ele é número e letra, né? As letras, elas vão representar esses construtos aqui, né? E os números, a depender do capítulo, né? Diz respeito a que contexto você está estudando, que sistema, né? Que área. E aí tem os qualificadores, né? Então, é binário, né? É letra e número. E são os o qualificador que vier, né? Naquela característica daquela função daquele paciente, da funcionalidade daquele paciente, é o qualificador que vai me dizer o nível de desempenho que ele está conseguindo atingir para aquele momento, certo? Então, a gente tem aqui funções e estruturas do corpo, atividade e participação, todos eles interligados, onde os fatores ambientais estão de um lado e fatores sociais estão de outro, mas ambos estão interligados. E observe que a palavra atividade, entendam atividade como tarefa, está no meio, tá? O foco aí do contexto na tarefa. Então, antigamente, pessoal, a gente avaliava o paciente, pelo grau de força, né, pelo grau de sensibilidade, pelo reflexo. Hoje a gente já tem um perfil de avaliação um pouco diferenciado. A gente ouve o paciente, a experiência dele, aquilo que ele traz para a gente, tornou-se o foco da nossa avaliação, né? Então, a ideia de oferecer ao paciente é, é,
uma terapêutica, envolvendo um cenário, envolvendo uma atividade, envolvendo uma tarefa, tem ganhado destaque no processo de reabilitação, certo? E aqui a gente tem um destaque, né, de Banjai, a importância do reconhecimento funcional por parte dos indivíduos submetidos ao tratamento. Então, lá no início da minha fala, eu mostrei para vocês o tema, a temática dessa palestra. Então, eu coloquei lá, centrado na pessoa. Então, entender, o paciente ele precisa entender, e a gente, eu acho que, sobretudo quem é da área da saúde, a gente conseguiu entender muito bem isso com a pandemia do Covid-19, que a gente não podia ir para casa do paciente, a gente não podia fazer com que o paciente viesse para a clínica, as portas, né, se fecharam, né? Todo mundo estava aí recluso ao seu domicílio, mas existiam pacientes que precisam aí de atenção e a gente conseguiu fazer isso à distância através do teleatendimento, né? Então, a partir desse momento, eu acho que deu um start aí para a saúde em geral, de que o paciente ele precisa se reconhecer como membro aí, né, e componente importante de sua terapêutica, ele precisa fazer a sua autogestão no gerenciamento aí do seu tratamento, sim, ele faz parte disso. E se ele não entende isso e coloca apenas nas mãos da equipe, né, a sua fonte de melhora, os desfechos não são tão bons como deveria. Isso já tem estudos mostrando, a gente consegue também ver isso na prática clínica, como de fato é real, tá? Aqui é a CIF, gente, é um manual de mais de 200 páginas, tá? Não é foco dessa palestra, mas a gente tem a CBDF, né, que é uma codificação mais resumida, né, uma classificação da função do paciente mais resumida, né, especificamente aí para fisioterapia, onde os encabeçadores, né, dessa expertise, eles conseguiram, né, sintetizar essa CIF aí, através dessa outra classificação, e vocês conseguem encontrar na internet, brincar ali, simulando casos clínicos, e no final eles dão uma expressão, né, de diagnóstico funcional desse paciente. É bem interessante, certo? Não vem para substituir, obviamente, a CIF, mas tem dado uma praticidade e uma adesão muito grande, principalmente entre os fisioterapeutas, certo? Então, aqui eu trago a CIF só para mostrar para vocês o documento oficial mesmo, né? E trazer como se fosse um exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho a condição de saúde do meu paciente, aí eu destaquei aqui, que é minha área de atuação, lesão espinhal, lesão medular, certo? Então, a condição do meu paciente é a doença que ele chegou para mim a se apresentar. Então, o paciente ele teve um acidente automobilístico e ele teve uma lesão espinhal, uma lesão ali na medula. Ok, certo? E aí ele se apresenta para mim após essa lesão, né, na medula com uma paralisia. Isso é a deficiência dele, tá? E qual a limitação da atividade a partir dessa deficiência? O paciente é incapaz de usar um transporte público, né? Então aí eu vou ter, poxa, eu vou ter que pensar, né? Quem é um dos instrumentos que não a gente não pode deixar de utilizar em um paciente com lesão espial é a EJA. Então, precisa avaliar esse paciente a partir desse instrumento para ver que nível é da lesão, que nível ele se encontra em termos de lesão, e para a gente poder entender até onde a fisioterapeuta vai conseguir chegar. Tudo bem, por aqui eu estou vendo que ele é um paciente que ele quer utilizar um transporte público, mas beleza, o nível da lesão dele permite que ele use uma cadeira de rodas e toque essa cadeira de rodas, e aí a gente vai traçando os objetivos que a gente quer, certo? Então, quando a atividade do paciente ele não consegue executar, a gente caracteriza isso como uma limitação de atividade, certo? Tá, mas essa incapacidade desse paciente em utilizar o transporte público, né, restringe ele de alguma outra situação em termos de cenário social? Aí tem aqui, ó, falta de acomodações de transporte público, levando a não participação em atividades religiosas. Então, é um paciente, vamos julgar aqui, né? É um paciente que ele consegue, sim,
tocar uma cadeira, mas o local que ele costumava ir é um local que depende de transporte público. Só que o transporte público do bairro dele, que poderia levá-lo até, né, a atividade no contexto social que ele participava, não tem estratégia de maquinário, né, suficiente para que ele possa conseguir, né, fazer o uso, se deslocar e chegar até lá, né? Então, quando a participação para um contexto de vida real e mais amplo está limitada, a gente chama isso de restrição. Então, é só para deixar claro e emblematizar aqui um exemplo de como a gente fala, qual é o nosso discurso, né, dentro da CIF, certo? Então, o paciente que apresenta uma condição de saúde por conta de uma lesão espinhal, cursa com deficiência de paralisia, limitação de atividade para utilizar transporte público e uma restrição de participação por falta de transporte público eficaz ou eficiente, levando a ter uma restrição aí nessa participação dos grupos de oração dele, tá? Então, é uma forma que a gente consegue mostrar para toda a equipe, num contexto simples, mas ao mesmo tempo amplo, né? Tanto a nível de atividade local ali, singular, como no contexto mais amplo, né? Então, isso é a CIF. Então, traz para a gente uma visão mais ampla e uma linguagem mais clara perante a equipe, certo? Então, quando vocês forem escolher os instrumentos para avaliar os pacientes de vocês, pensem sempre nessa filosofia da CIF, né? Nessa forma de classificar, né? A CIF, ela não avalia, ela dá para a gente formas de classificar o estado funcional do paciente. Então, escolham sempre instrumentos que pensem dessa forma, porque vocês vão ter uma assertividade maior em termos de prescrição de conduta, tá? Mas voltando para o AVC, só para destacar um pouquinho a importância aí do controle motor, né? Tem essas autoras aqui, Schumann, Koch e Holly Coach, que são referência do controle motor. Inclusive, saiu a edição mais recente, né, delas. E aí é o que eu sugiro para vocês como leitura. É um livro de cabeceira, sobretudo para quem gosta de neurofuncional e para quem não gosta, porque neuro está em tudo, né, gente? O músculo ele não funciona sem a parte neurológica, certo? Então, o controle motor é a capacidade que o sistema nervoso tem de se receber aqueles inputs, aquelas informações do ambiente via externo, né? E interpretar essas ações, essas informações e devolver para a parte musculoesquelética ou visceral, enfim, é, a sua resposta. Isso é o controle motor, tá? E por muito tempo existia um modelo de controle de movimento que a gente chamava de controle hierárquico, certo? Onde a gente tinha todos aqueles captores periféricos de pele, né? Os captores podais, né? De ouvido, de visão que captam todas essas informações do meio externo, mandam isso via nervos, via medula para chegar no córtex e lá através da integração e associação com outras regiões, então a gente cita a importância aí do tronco encefálico, né, via, né, descendente, a gente fala da importância dos núcleos da base, né, sendo como um comando aí de orquestra para, né, a sequência do movimento, e o próprio cerebelo, na coordenação, na modulação do tônus, no próprio equilíbrio, né? Então, antigamente falava-se muito isso, né? Do controle motor a nível hierárquico, né? Isso mudou, o córtex deixou de ser o cérebro deixou de ser essa grande máquina, né? Que recebe essas informações e do meio externo e manda de volta a nível muscular sobre uma ação motora coordenada e precisa, não mudou, né? Mas hoje a gente tem tão bem claro a importância do ambiente, a importância aí da tarefa, que uma das teorias que mais se fala hoje é a teoria dos sistemas,
né? Tanto para o controle motor como a teoria ecológica aí para o aprendizado motor, né? Então, observe nesse organograma que eles trazem no livro aqui, onde o movimento está bem no centro. Então, eu tenho aqui, em uma extremidade, o indivíduo, na outra extremidade aqui eu tenho o meio ambiente, e na outra extremidade eu tenho a tarefa, certo? E o movimento está bem no centro. Então, não tem como a gente restabelecer, restaurar o movimento desse paciente se a gente pensar só na estrutura e na função e não considerar aquela tarefa que está, né, limitada ou aquela participação que está restrita, certo? Então, é meio que para ilustrar esse conceito aí. E aí, quando a gente fala em AVC, eu falei lá no início para vocês que a maior parte dos pacientes, se não a maior, grande parte dos pacientes, eles cursam com um acometimento maior do membro superior em relação ao membro inferior, e aí eu caracterizei e destaquei para vocês aí a importância disso no paciente no pós-AVC. Foi até um dos capítulos da minha dissertação. A gente discutiu um pouco sobre isso. Então, a funcionalidade do membro superior. Então, o membro superior ele tem diversas ações importantes, né, pessoal? A gente tem o alcance, a gente tem a apreensão, a gente tem a manipulação de objetos, né? Então, tanto pegar como soltar, às vezes na reabilitação a gente só pensa em trabalhar a pega desse paciente, né? Como ele pegar, por exemplo, no copo, enfim. E esquece um pouquinho o treino de soltar, mas a solta, né? Esse soltar também é importante. Então, todas essas ações são importantes para a execução da atividade de vida diária, certo? Então, a gente considera a mão e o braço como sendo unidade funcional. Isso é um conceito bem antigo. Mas quando a gente fala em AVC, a gente retoma esse conceito, tal a importância desse conjunto de articulações, quando eles funcionam, né? A necessidade para se funcionar de forma conjunta aí. Então, após o AVC, a gente vai ter uma fraqueza muscular, né? Então, hoje a gente já está muito bem descrito que espasticidade é sinônimo de fraqueza. Então, a gente às vezes vê aquele braço espástico, aquele bíceps volumoso e acha que o paciente ele é forte, né? Não, né? Então, é, é, tem aí uma fraqueza seletiva, né, desse paciente. Então, tem alteração do tônus, então a gente viu aí, né? Começa com a hipotonia e evolui com uma hipertonia. Alterações sensoriais e cognitivas, isso tudo está envolvido do paciente com AVC, né? Então, tanto a capacidade desse paciente vai estar diminuída, que é aquilo que ele consegue fazer no ambiente controlado, protegido, né? Enfim, na clínica, no consultório, no ambulatório, certo? Então, essas coisas aqui a gente consegue medir perfeitamente, né? A gente estuda, faz a faculdade, parece que estuda a faculdade toda para treinar isso, né? Velocidade, precisão, coordenação, força, tono, sensório, cognitivo, né? Mas o desempenho desse paciente também vai estar alterado para executar as atividades de vida diária, certo? Então, eu tenho uma queda aí da capacidade, mas eu também tenho uma deficiência do desempenho desse paciente. Isso aqui no pós-AVC, falando de braço e mão, né? Então, é um organograma que traz para a gente de forma resumida, né, as consequências, né, dessa disfunção. Então, como eu falei anteriormente, já me adiantei, avaliar o desempenho funcional no pós-AVC é considerar todas aquelas variáveis que a CIF traz, e nessa imagem ao lado a gente resume, né? Então, considerar a atividade e considerar também a participação, né? Então, quando vocês forem escolher, tem por conta do instrumento da CIF ser tão extenso, né, eles criaram versões resumidas, né? Então, para o AVC tem os core sets, que é uma espécie de checklist, né, questionário mesmo, né, com os principais códigos mais resumidos para pacientes neurológicos. Então, também de fácil, a gente consegue achar de forma fácil na internet também, certo? Então, a gente tem os core sets aí do paciente após o AVC.
E aqui, pessoal, o professor Luiz Huto, ele traz sabiamente essa imagem que eu acho super interessante, né? Que é num processo de reabilitação, que a gente tem que considerar todas essas variáveis em todas as fases da avaliação, ou da reabilitação. Então, a gente tem aqui uma avaliação inicial clássica, que envolve as escalas, certo? E quando a gente fala em funcionalidade, a gente já viu que tem que pensar em capacidade de desempenho, certo? E todos os construtos que são trazidos com ela, né? Estrutura e função do corpo, atividade e participação, fatores pessoais, fatores ambientais. E observe que o processo de avaliação dos pacientes feito de forma cíclica, né? Então, tem uma avaliação inicial, tá? Onde eu vou ter essa tomada de decisão terapêutica, eu vou estabelecer a minha intervenção com as condutas que eu julgar que são interessantes para esse paciente naquele momento da avaliação, né? Tem pessoas que só fazem a avaliação uma vez, né? E a gente sabe que o corpo, ele muda, né? E falando de paciente com AVC, então, a gente tem que avaliar sempre, né? Eu acho que a avaliação cursa aí ao longo de toda a terapêutica, todo o período de terapia. Então, a gente sempre tem que fazer uma reavaliação para ver se os nossos objetivos eles são iguais, eles mudaram, eles se alteraram, né? O que que a gente pode melhorar. Então, tem que ser feito sempre uma reavaliação e adequar aí, né? Quem sabe os nossos objetivos e quem sabe até mudar ou implementar as nossas condutas, certo? Então, eu acho bem interessante esse organograma que ele traz para a gente. E aí, de acordo com uma quarta conferência, STEP, o professor Luzuto, ele traz esse, esse PrEP, né? Essa denominação PrEP, que é um preditor de melhora para o paciente com AVC, e aqui eu estou falando especificamente para o membro superior, que é o que é mais, é um dos os maiores desafios, assim, na reabilitação dos pacientes. Até para achar referências e trabalhos, assim, com uma boa amostra, um bom alinhamento, é mais difícil, né, no estabelecimento de condutas, sabe, voltada a membro superior. A gente tem muita coisa de membro inferior. De membro inferior ainda está bem escasso. Então, a gente tem aí esse modelo, né, esse PrEP, que prediz, o que é que prediz a melhora desse paciente após o AVC. Então, são os 4Ps, e ainda tem um quinto P, né, que é a personalização do atendimento, que é o cuidado centrado realmente na pessoa, que dá título a essa palestra. Então, a gente tem aqui a predição, então, o que é que prediz, né, o nível de lesão do meu paciente são os exames de imagem, a gente não tem para onde correr, né, principalmente na neurologia, certo? Então, algumas coisas são importantes para predizer aí o nível da lesão e a extensão disso e como isso vai repercutir no prognóstico final. Então, a gente tem aí a neuroimagem, que entra com força para dizer para a gente, né, o local da lesão. A intervenção sempre vai ser multiprofissional, então existe uma parceria importante aí, deve existir, né, entre os profissionais da saúde, e como resultado ter um melhor estado de saúde, sem dúvida, certo? Em relação à prevenção, alguns fatores eles precisam ser considerados. Primeiro é o fator genético, né? Se eu sei que na minha família eu tenho um caso de AVC, se eu sei que na minha família eu tenho um caso de comorbidade alastrantes, como diabetes, como pressão alta, eu já sei que eu tenho uma carga genética importante para ter isso futuramente, né? Então, são coisas que precisam ser, sim, consideradas, informadas e orientadas para o paciente, para o familiar, certo? Em termos de intervenção para prevenir, a gente tem um exercício, então a gente sempre ouve, né? Exercício é vida, e de fato é. Então, não só para as estruturas musculoesqueléticas, mas estruturas articulares também, para o sistema, né? Do corpo como um todo, né? Circulatório, né? Para o coração, enfim. E aí a gente pensa como promoção da saúde, né? Então, não só, a gente não está falando em prevenção só pessoas jovens que têm um risco de ter um futuro AVC, não, a gente está falando de pessoas idosas, né? De todas as faixas etárias aqui, certo? Então, promoção de saúde, certo? Plasticidade, a gente está falando aqui de uma plasticidade positiva, certo? Então, a gente tem que classificar que fase esse paciente está. Então, a gente entende que pacientes com AVC no primeiro ano,
né, de lesão é um período extremamente importante para conseguir desenvolver essa plasticidade positiva e ter os maiores ganhos, tá? Hoje já se sabe que mais de um ano após o AVC é possível sim que o paciente tenha um ganhos, mas aí a plasticidade já tornou-se um pouco, né, mais reduzida. Então, sempre pensar no treino motor. Então, acho que vocês já devem saber disso, mas paciente neurológico é diferente de paciente ortopédico. E ainda que sejam diferentes, eu estava até em um congresso, assisti uma palestra de desportiva, e ele estava aplicando o princípio de controle motor para o treino de atleta em corrida, né? Então, para vocês verem a importância da neuro aí em todas as áreas. Então, sempre pensar aí no treino motor, no gesto esportivo, na ação, né, requerida que eu não consigo mais fazer, mas que eu queria fazer. Então, fragmentar isso e depois evoluir com cada vez mais, né, nesse sentido, tem um resultado mais positivo do que aquele trabalho isolado, né, como a gente aprende na faculdade, por exemplo. Deve-se ter uma frequência, né, importante aí. Pacientes neurológicos, eles perdem muito rápido, eles ganham, mas perdem muito rápido, então a frequência deve ser estabelecida, a continuidade, né, deve ser importante para que haja uma melhora, né, da função motora. A participação, então, mais uma vez, o contexto centrado, né, na pessoa, ganha espaço aí no estabelecimento de metas, na autoeficácia. Hoje tem não é de hoje, já tem um tempo porque eu trabalhava com o Nintendo Wii, 2015, 16, então não tem pouco tempo, mas tem se falado muito nos últimos anos sobre a realidade virtual. Principalmente quando pacientes são mais jovens ou bem idosos, né? Porque eles, no instinto de competição ali, eles treinam, acabam atingindo o objetivo que a gente propôs para aquela tarefa e nem percebem, porque eles estão ali de fato brincando. Então, a realidade virtual, ela tem tido excelentes resultados em pacientes neurológicos também, né? É, aqui a deficiência, pessoal, está muito voltada à doença em si, né? Por exemplo, o paciente que teve AVC, ele teve AVC, a gente não pode curar o AVC, a gente não pode curar um Parkinson, né? Então, aqui é mais para indicar que a gente não deve se limitar à deficiência, né? A gente deve entender quais são as potencialidades daquele paciente e trabalhar em cima disso, no objetivo dele, o objetivo da família, certo? Em relação à espasticidade, eu acho que eu já citei anteriormente, mas eu vou fortalecer que muitas vezes não é o foco da terapêutica, né? Mas, em termos de terapêutica hoje, a eletroestimulação é extremamente importante, terapia de contenção induzida também é importante, terapia no espelho também é importante, a terapia craniana também é extremamente importante, nível de evidência altíssimo, a realidade virtual, né? E os antiespasmódicos, né? O botox, enfim, fitomedicamentos, são alguns dos recursos que hoje a fisioterapia dispõe, que pode estar ajudando esses pacientes a manejar essa espasticidade, né? Claro que se o paciente chega para você com muitos anos de AVC, você, em muitas coisas, o profissional vai estar limitado, né? Mas dentro daquilo que o paciente apresenta, a gente tem como trazer, né, ou adaptar e dar uma melhor qualidade de vida para ele e para a família, no seu contexto. Então, por isso que ouvir o paciente, ouvir o familiar, se possível, frequentar a casa dele, né, ver as mudanças que podem ser feitas no próprio domicílio faz toda a diferença. Então, a fisioterapia no pós-AVC, a gente tem que considerar as habilidades motoras, lembrar outra tabela, deixou ali bem no cantinho deficiência, né? Então, a gente tem que considerar as habilidades remanescentes desse paciente, tá? Focar nessa preocupação manual, já que a gente sabe que a espasticidade do membro superior, ela se alastra e se representa assim, muito grande entre esses pacientes, certo? A utilização de eletroestimulação
como por exemplo o FES, embora as evidências não sejam tão fortes mas é um recurso acessível e tem sido é sempre muito utilizado na fisioterapia, então quando ele é muito bem indicado, associado realmente ao treino, né, de desempenho, traz sim resultados positivos, mas não desmerecer também a percepção daquilo que o paciente está trazendo, né? Então, quando o paciente ele traz para você que reconhecem que tal coisa fez bem ou não fez bem, leve sim em consideração, porque faz diferença, né? Outros pontos importantes são os desfechos em relação ao equilíbrio, né? Então, quando a gente dá atenção a posicionamentos, a educação, né, desse paciente em relação ao manejo no dia a dia, em termos de postura, ele consegue se reendireitar ou melhorar o seu endireitamento a nível do equilíbrio e tem repercussões importantes também, tá? E a conscientização. Então, hoje aqui a gente está falando de negligência, né? Então, muitos pacientes com AVC, eles chegam para você e você manda fazer um exercício, né? Que você vê, avaliou e vê que ele consegue fazer. Muitas vezes ele ignora aquele lado do corpo, né? Então, a gente vê muito essa questão de negligência e isso deve ser avaliado e ser considerado também, né? E os estudos mais recentes falam muito da importância da motivação. Então, pacientes motivados e que acreditam na sua melhora têm desfechos melhores e maiores do que aqueles pacientes totalmente desacreditados. Então, com essa minha fala, eu já digo para vocês a importância, né? Já subdigo, né? Subentende-se a importância aí do profissional da psicologia na reabilitação de pacientes no pós-AVC, certo? Não só para o paciente, mas para a família também, né? Então, imagine que era uma pessoa totalmente ativa, uma pessoa que tinha suas atividades não só funcionais, mas cognitivas totalmente, né, normais, ditas normais, prevalentes aí, desenvolvendo todas as suas potencialidades, trabalhava, enfim, e agora ela se mantém limitada em casa, mexendo com todo o contexto e o cenário de vida de uma família, né? Então, eu sempre falo, né, que a família toda precisa de ajuda, né? Principalmente a depender do grau, do nível de instrução. Então, todo mundo precisa sentar junto ali, de mãos dadas mesmo, é, é, contribuir de cada um à sua maneira, né? Com a reintegração dessa pessoa para o seu meio social. Então, a participação social, nos últimos anos, tem se discutido muito a sua importância, né? Então, fazer com que aquele paciente, mesmo de forma adaptada, ele retome aos poucos as suas atividades, isso é de uma evolução muito grande a nível funcional, né? Então, é um paciente que às vezes acha que não consegue fazer uma coisa, e você, enquanto fisioterapeuta, sabe que ele consegue, muitas vezes é pela pouca ou nenhuma motivação que ele tem, desacreditado mesmo que consegue, né? Então, a participação social no AVC, principalmente em pacientes na fase crônica, né? Esse estudo de Garcia, 2019, que a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente, é de extrema importância, né? Vocês lerem sobre ele. Ele fala muito da importância da participação social, né, dos pacientes, aí, sobretudo nessa fase crônica, né? O risco de depressão, já na fase crônica, é às vezes muito maior do que no início da fase aguda, né? Então, o paciente na fase crônica tem vários contextos, né? O paciente neurológico na fase crônica, então a gente tem aí os fatores próprios pessoais da pessoa, né? Muitas vezes se sentindo incapaz, menosprezado, né? Isolado, subestimado por uma deficiência, por uma perda de função. Não gosto de falar deficiência, por uma perda de função, né? Tem todos os fatores ambientais, então por isso que eu falei, visitar a casa do paciente, ver quais são as principais barreiras ambientais que aquela casa está oferecendo para poder de algum modo modificar, adaptar, para que ele se torne cada vez mais funcional e facilite o trabalho do familiar, do cuidador de extrema importância, tá? Os fatores psicológicos, os fatores biológicos também e o suporte social, tá?
E aí esses estudos, esse próprio estudo aqui, gente, de Garcia, ele traz, né, que o suporte social ele é tão importante que ele gera um processo de engajamento terapêutico, né, entre o profissional e o paciente e uma maior adesão à terapêutica. Então, a abordagem centrada no paciente, que é que entenda o paciente como pessoa, ela vai muito mais além das estruturas e funções do corpo. Ela atinge a sociedade, ela atinge a comunidade. Penso eu que seja uma mudança de comportamento de todos, na verdade, né, diante da disfunção, né? Então, ela é importante no estabelecimento de metas. Então, quando você vai avaliar o seu paciente, você tem que considerar aquilo que ele deseja fazer, como ele se encontra, né? Tanto o estado psicológico, cognitivo, como o estado motor dele também, não só o motor, não só o funcional, né? E esse conceito, essa visão mais holística, está presente nos modelos contemporâneos aí de aprendizagem motora. E aí eu já adianto para vocês que quando a gente fala nessas abordagens holísticas, embora a CIF ela já tenha um tempo aí no mercado, enfim, ainda existe uma escassez de estudos nesse contexto, certo? Falta habilidade também interpessoal, né, entre profissionais mesmo, né, para estar aplicando e para estar discutindo sobre, tendo essa visão mais ampla. Isso não é culpa muitas vezes do profissional, eu acho que é culpa do próprio processo formativo, né? A nossa graduação a gente vê tudo muito fragmentado, né? E quando a gente sai da universidade, se depara com um mercado extremamente competitivo, com informações muitas vezes totalmente diferentes daquilo que a gente viu na faculdade, a gente fica um pouco confuso, né? Mas fato é que a experiência vai fazer da gente, né, um profissional, obviamente, mais completo no sentido de pensar o paciente para além da estrutura, né? E aí, eu trago alguns artigos que pensam mais ou menos em relação a isso, né? Esse artigo aqui é de Nelson, é um artigo recente, de 2024, tá? Que ele explorou aí os domínios do contexto centrado no próprio paciente, então são pacientes com AVC no estágio crônico, nesse momento de transição do hospital para casa, né? E isso foi um apanhado aí, uma exploração de estudos, né? Da Associação Americana do Coração. Como eu falei para vocês, o AVC ele só perde para as doenças do coração em termos de incidência, né? Então, tal importância, né, para essa situação, a própria sociedade trouxe colocou em pauta a exploração aí é, da visão centrada no paciente e como isso muda, né? E quando eles falam centrado no paciente, foi o que eu falei anteriormente, centrado em todos os contextos, né? É preciso que toda a população nesse caso que eu falo, todos os profissionais da equipe, inclusive o agente de saúde, esteja engajado aí nessa transição. Depois que o paciente ele tem alta, né, na fisioterapia e vai para casa, principalmente as populações, a sociedade menos abastecida, é muito difícil, né? Então, realmente precisa de um avanço, né, na forma de pensar em fazer clínica na sociedade como um todo, né? Os agentes de saúde, eles são de extrema importância para manter esse vínculo entre a unidade, né, aos profissionais de saúde e a casa do paciente. Então, todos têm que estar ali realmente muito empenhados nisso, certo? Então, o artigo ele traz um pouco que o cuidado centrado na pessoa tem a sua relevância, a sua importância. Então, quando a gente fala em pessoa aqui, é para além das estruturas, né, abrange toda a sociedade, toda a comunidade, tá? É interessante aí para a formação de políticas de serviços de saúde, porque enquanto a sociedade ela não pensar que todo mundo, né, o paciente teve alta, pronto, acabou. Não. Enquanto a sociedade não pensar que aquele vínculo, aquela interlinha se mantém para a comunidade de outras intervenções, outros níveis de intervenção, o ciclo nunca vai mudar, né? Então, a formação de políticas públicas, ela começa justamente nesse sentido,
quando as pessoas elas se mobilizam, percebem um item que precisa ser melhorado, criam instrumentos para isso e vamos colocar isso em prática e tornar isso político, né? E a questão da autoeficácia no pós-AVC. Está até escrito errado aí. E aí, gente, o artigo ele faz um apanhado, né? De vários, né, estudos aí, centros de referência que envolveram aí essa transição, né, entre o paciente e da alta para casa. E aí, os artigos, eles trazem 7 domínios, né? Esse artigo de Nelson, ele traz um apanhado de 7 domínios aí, que são as preferências e necessidades do paciente, né? Então, como ele se vê pós-AVC, quais são as reais necessidades dele, né? Coordenação dos cuidados, né? Como isso é feito, tá? A informação e educação ao paciente. Então, gente, informação é diferente de educação do paciente. Então, quando eu informo, eu digo para ele isso, isso e isso. Quando eu educo meu paciente, eu consigo mudar o comportamento dele em relação ao cuidado dele. É totalmente diferente. E a ideia que se fala muito hoje é educação ao paciente. Conforto físico e apoio emocional. Então, quando esses pacientes eles saem, né, do seu internamento, enfim, eles voltam para casa, voltam para a comunidade, eles precisam desse apoio emocional, sim. Envolvimento da família, dos amigos, né? Muitas pessoas se afastam porque não sabem lidar com a situação. Então, como eu falei, todo mundo precisa de um certo apoio, um certo suporte ali, certo? Transição suave, que não é tão fácil no dia de hoje, né? E a continuidade do cuidado, né? Muitas vezes a gente encontra com pacientes que chegam para você com anos de AVC, né? E aí é uma grande dificuldade, né? Porque ele já chega com deformidades estruturais bem definidas, e aí você precisa se munir, às vezes a unidade que você trabalha não tem recursos, então realmente isso precisa de forma urgente ser revisto, já que os números em relação ao AVC só têm crescido. Esse outro estudo, pessoal, foi o que eu falei de Garcia, não foi? Foi, de Garcia. É um estudo recente, de 2019, né? Eles fizeram um apanhado lá no início dos anos 2000 até 2018, certo? O artigo foi 2019. Imagine, mais de 39 meta-análises foram reunidas aqui para discutir a importância da atividade e da participação no contexto da CIF em pacientes em, em processo de reabilitação no pós-AVC, na sua fase crônica, tá? E aí, o que foi que eles viram? Desculpa. A importância da autogestão, da resolução de problemas, da definição de metas, da tomada de decisões, do automonitoramento. Só um minuto, gente. Do enfrentamento de condições. E esse enfrentamento se estende para além da alta e envolve tanto a parte física, motora, como a parte psicológica. Então, observe a importância do cuidado centrado no paciente, a complexidade disso, né? Nesses estudos que eles, porque foi uma revisão de metas-análises, né? Então, eles não encontraram um instrumento que pudesse ser tão amplo a ponto de envolver a participação social em seus itens de avaliação. Então, por isso que eu retomo a fala que eu falei lá no início. Então, quando vocês forem escolher o instrumento, sempre escolham não só os associados à CIF, mas aqueles que façam essa relação entre atividade e participação, ou seja, entre capacidade, que é aquilo que o paciente consegue fazer no ambiente clínico controlado, e desempenho, que é aquilo que o paciente ele faz em seu contexto de vida real, certo? E esse quase último artigo aqui é uma sistemática, né, através das mensurações ou a partir da reportagem, né, os pacientes, como eles reportam, como eles falam, como eles se expressam, como eles percebem o seu tratamento diante do
acidente vascular cerebral, no pós-AVC, no caso, né? Então, observe, é um estudo lá dos anos 2000 até 2019, foram incluídos, na verdade, né? Então, eles destacaram alguns itens importantes, né? Que quando se conversa mais sobre a história do AVC, se entende todas as entrelinhas que aconteceu o AVC no contexto, no seu contexto que é individualizado, né? O prognóstico é diferenciado. Quando se tem uma coordenação do tratamento e o paciente pós-alta, ele não fica, né, sem essa assistência continuada, o desfecho também é mais positivo, né? E essa expertise da transição hospitalar, transição hospital-comunidade, então deve-se haver uma comunicação extremamente interessante, e aí eu volto a citar a importância, né, a gente já vai entrar na questão da atenção básica, eu volto a citar a importância dos agentes de saúde aqui também, né, de todos os níveis de intervenção, na verdade, certo? Então, o paciente, quando ele fica, tem pacientes que não precisam ficar internados, fica em observação por conta do grau, nível da lesão, e tem pacientes que ficam internados, tá? Então, todas essas informações, essa conversa de como ele vai se encontrar, né? O que é que ele vai passar, como é que ele pode conduzir ele, a família, né? O posicionamento do braço, o risco de escaras. Então, são N itens, N coisas que precisa ser conversada e orientada. E essa orientação, ela deve se manter. E se estende como? Através dessa coordenadoria do cuidado, certo? E esse estudo, no final, gente, ele traz que nenhum estudo apresentou um instrumento que medisse de forma abrangente a carga do tratamento pós-AVC. Né? Então, aí a gente já sensibiliza sobre a necessidade de novos estudos, certo? Nesse contexto de pensar em informar a família, informar o cuidador, deixar todo mundo bem educado em relação ao manuseio do que é o AVC, o que foi, o que é que essa pessoa sofreu, os cuidados que tem que ter, nesse raciocínio, eu já aproveito essa palestra e indico o meu livro que acaba de ser lançado pela editora Dialética, e aí vocês podem adquirir através da editora, mas tem outras plataformas que estão sendo incluídas aos poucos, como a Amazon e outras que estão sendo incluídas aos poucos aí no mercado. Então, o nome do livro é Tive AVC e Agora, Impressões, Contribuições e Necessidades Além do Discurso. Então, tem uma linguagem fácil, acessível, então você que é profissional, você pode comprar, deixar no seu consultório, é ilustrativo e mostrar ao seu paciente que teve AVC, preparando ele para a alta, você pode indicar também para seu paciente, para o familiar dele, tá? Esse outro estudo aqui que a gente fez foi uma prospecção sobre a percepção da função de indivíduos com AVC, né? Então, a gente viu, através desse apanhado de buscas na PubMed e na Science, que estudos envolvendo como o paciente percebe, né, acometido por AVC e apercebe os seus ganhos funcionais, estudos desse perfil ainda são pouco frequentes, né? Sendo retratado a partir de desfechos variados. Então, como o paciente percebe sua função após o AVC? Aí tem a escala lá de dor no ombro, né? A escala lá de Ashworth, de espasticidade. Então, eles indiretamente, na grande maioria dos artigos, eles descrevem como os pacientes percebem a sua melhora através desses desfechos variados, né? Mas esse estudo, ele poderá auxiliar mais pesquisas frente à importância do discurso dos pacientes submetidos a tratamento fisioterapêutico, já que a gente viu que ouvir o paciente, centrar a terapêutica na pessoa faz toda a diferença. Aqui é só para ilustrar, pessoal, algumas formas que a gente tem de manejar, né, esse paciente. Então, aqui eu estava com os alunos do estágio, né, na preceptoria, então eles fizeram essa caixinha, né, bem simples, bem artesanal, com pregadores, então, de cores coloridas, então ele pode treinar ali a questão das cores, a parte cognitiva, e treinar também a manualidade, né? O uso da bola suíça, né, para descarregar o membro superior, claro que não está uma posição 100%, a bola deveria ser maior, ou ainda poderia ser
estar no local mais alto, mas pensar na descarga desse membro aqui, que é importante para o estímulo proprioceptivo. Então, a gente tem hoje, gente, recursos extremamente interessantes, né? Como eu falei para vocês, a terapia craniana, a realidade virtual, é, para marcha, né? Aqueles pacientes, a gente tem vários tipos de órteses, né? Dinâmicas, né? Para paciente, por exemplo, com lesão medular, a gente já tem a robótica entrando com tudo aí. Acho que em Salvador já tem uma empresa que trouxe, né? A, a órtese, né, para o treino de marcha junto à esteira. Então, a gente tem várias coisas, mas de forma, né, em termos de custo, para o dia a dia, a gente tem nossos recursos que a gente pode estar utilizando. A gente estuda muito a cinesioterapia e ela é um grande aliado para a gente e nunca vai deixar de ser, né? Então, o próprio Pilates na descarga de peso também, o treino do equilíbrio, né, que tem uma variedade de instrumentos, né, de aparelhos que a gente pode estar adaptando aí para esses pacientes. O conceito Bobat também, né, pode ser também utilizado aí para a gente ter aí uma visão, né, mais crânio-caudal, proximal, distal, né? Alguns autores não recomendam, acham que também isso entrou em desuso, essa visão, mas aí vai depender muito de como seu paciente se encontra, né? O treino de marcha, né? O uso de caneleiras para tentar regular esse pontos por conta da paresia que alguns pacientes eles cursam com isso, né? Tanto a marcha lateral como a marcha frontal. Recursos que vocês podem estar montando de forma bem artesanal, que vai auxiliar a parte cognitiva do paciente, a parte de memória do paciente, a parte de fala do paciente. Então, não somos fonos, mas podemos utilizar recursos que podem estimular vários sistemas, né? Então, o ciclo ergômetro também, aqui as meninas do estágio, as alunas, elas na época, elas montaram o ciclo ergômetro, né? Com PVC, cano de PVC. Então, você pode indicar para o paciente também, a depender do nível, né? De entendimento e orientação mesmo, para estar fazendo, para estar deixando na casa do paciente, por que não? As descargas de peso, treino de sentar e levantar, os deslocamentos laterais e anterior, o preparo para marcha, sentado ou não, os exercícios autoassistidos que ele pode estar sendo orientado para fazer em casa, subida e descida de degrau, são várias possibilidades. E aí a gente já está caminhando para os finalmente, só pontuar alguns aspectos legais em relação ao AVC. A gente tem uma portaria de 2005 que fala e institui sobre a Política Nacional de Atenção ao Portador da Doença Neurológica, que ela deve ser implementada em todas as unidades federadas, né? Nas três esferas de gestão, né? Temos aí ainda a portaria de 2005, né, de 7 de julho. Está repetida. Foram duas portarias no mesmo ano. Aqui elas falam dessa assistência, né, em centros de alta complexidade. Ainda existe uma dificuldade muito grande, principalmente para países e locais subdesenvolvidos, esse centro de referência de alta complexidade. E aí os pacientes têm que judicializar ou recorrer aí à espera no processo de regulação para poder ter essa assistência mais complexa aí. Isso também é uma falha de sistema e uma necessidade urgente de melhoria. Em 2015, a gente tem aí que toda pessoa com deficiência tem direito ao processo de habilitação, reabilitação e saúde. Então, pacientes com AVC têm direito a equipamentos de assistência de deslocamento, de cadeira de rodas, cadeiras de banho, bengalas, muletas, né? E junto à assistente social, isso pode ser facilitado. E já para os finalmente mesmo, pessoal, só pontuar, a gente está no congresso aqui de atenção à saúde, falar um pouquinho da importância da atenção primária, né? A gente tem aqui esse artigo que eu achei bem interessante, não, é um artigo relativamente recente, né, de Magazine e colaboradores, que fala sobre a atenção primária à saúde na transição do cuidado de pessoas com acidente vascular cerebral. É um artigo que objetivou compreender a atuação de equipes de atenção primária à saúde no cuidado de pessoas com acidente vascular cerebral após alta hospitalar, né? Que era aquela discussão que a gente estava tendo, certo? Então, é um estudo qualitativo, né?
utilizou aí entrevistas com profissionais e com cuidadores familiares. Eu achei super interessante esse artigo, né? E eles documentaram isso, como é que eles percebem essa transição, né, do hospital para a comunidade. Eles utilizavam software, a Atlas TI, no meu caso eu utilizei o Iramotec, né, para processar os dados desses textos aí, dessas entrevistas, né? E aí o que é que eles viram, né? A importância da contrarreferência, foi o que eu falei para vocês, né? Então, se não mudar esse sistema aqui no papel, está muito bem descrito, né? Então, o paciente ele chega no estado que precisa ser transferido para um local de alta complexidade, né? Ali ele tem suas necessidades, vamos simplificar e vamos colocar isso no mundo dos sonhos. Ali ele tem a sua necessidade adquirida, né? Ele faz, se precisar cirurgia, ele estabiliza o seu quadro, enfim, depois ele volta para a comunidade, né? E lá, esse paciente ele não vai voltar igual, ele vai ter uma série de necessidades importantes. Quem vai estar dando suporte? Então, precisa ter ainda essa comunicação e esse encaminhamento. Então, essa contrarreferência aqui é de extrema importância para manter aí a linearidade do cuidado. Então, aqui destaca, ó, o agente comunitário de saúde e da equipe multiprofissional na promoção da saúde. O que é que eles consideram? A alta demanda das equipes e os determinantes sociais, né, da saúde interferem na continuidade adequada do cuidado. Recomend- Recomendam-se programas de cuidados de transição que possibilite a continuidade da assistência. Então, quanto mais a gente tiver momentos como esse, que estamos aqui em um congresso, para falar sobre e destacar e pontuar através de referências muito bem documentadas a importância disso, muito provavelmente a gente consiga, em algum momento, melhorar esse cenário tão urgente de ser melhorado, tá? E aí, gente, eu passo para as considerações finais, que envolver a forma como os nossos pacientes, e aqui entendam pacientes como pessoas, como eles percebem a sua melhora no desempenho, vai além da recuperação das deficiências, tornando necessário sua inclusão aos protocolos de avaliação e de tratamento. Então, gente, eu quero muito agradecer pela oportunidade, por fazer parte desse congresso. Desejo a vocês um bom evento. Aproveite todas as palestras, tá? Esse aqui são todos os meus contatos, que vocês podem fazer, né, e me contactar, quiserem material, eu estou disponível nas redes sociais e a gente se vê em breve, tá bom? Até mais.